Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Então, aqui estamos nós para fazermos a nossa leitura matinal, devocional, a palavra de Deus, aquela que é poderosa para salvar as nossas almas, para libertar a nossa vida. Então, hoje estou aqui convidando você, chamando você para juntos fazermos essa leitura e meditação. Meditar, refletir, né? Buscar entender qual é como o Senhor pode nos ajudar a colocar em prática esse entendimento, o entendimento da palavra, que é possível, que é um poder que tem o poder de transformar nossa vida, nossa realidade, as áreas que nós mais precisamos. E começando com a nossa oração, né, que é o nosso passo a passo, oração, meditação, aplicação e memorização. Nós começamos com a oração, vamos declarar a palavra de Deus e vamos chamar o Espírito Santo para nos ajudar a observar as áreas que nós mais precisamos. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, eu te bendigo, eu te louvo, eu celebro a vida que há em ti. Eu sei, Senhor, que a sua bondade e a sua fidelidade sempre nos seguirão todos os dias da nossa vida. Por isso nós descansamos na sua presença. Por isso nós decidimos viver um dia após o outro, crendo na sua bondade, confiando no seu caráter imutável. Por isso nós hoje nos conectamos contigo, Senhor. Nos conectamos com a tua bondade, nos conectamos com o propósito para o qual nós estamos aqui nesta terra. E nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o teu Filho amado, Jesus Cristo. Estamos aqui com o propósito de aplicar a tua palavra na nossa vida, por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, ajude-nos a encontrar formas de aplicar essa tua palavra na nossa vida. O Senhor que é poderoso para nos ensinar todas as coisas, mostra-nos qual é a área, onde é que nós podemos aplicar, quais as formas de vivermos a tua palavra no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Nós vamos ler então aqui hoje. Vai ser do 1 ao... Acho que é do 1 ao 18, né? Romanos 11, do 1 ao 18. Vamos ler? Ele é bem extenso, você viu? O capítulo 11, ele é mega grande. Aí, o nosso plano deu uma dividida, né? Dividiu. E nós vamos lendo e fazendo a nossa meditação. Nem hoje, nós estamos no dia 12 de agosto de 2022 e vamos fazer aqui a nossa leitura do capítulo 11. Você já está aí com a sua Bíblia? Vamos lá? Vamos ler? Pegue sua Bíblia, pegue a sua versão preferida. Você pode ler no aplicativo, você pode ser na Bíblia impressa. Você pega aí o seu marca-texto, né? As ferramentas para você marcar aqueles pontos que mais chamam a atenção. Ou você pode riscá-los, né? Sublinhá-los, para que você não deixe passar aquilo que durante a leitura o Espírito Santo fala com você, chama a sua atenção. Aí você vai lá e levanta aquele versículo, medita nele, reflete sobre ele, para que você possa encontrar uma forma de aplicar ele na sua vida diária, tá bom? Aí aqui diz assim, portanto, não, pergunto então, será que Deus rejeitou e desamparou seu povo? Está falando dos judeus, né? O povo judeu. Será que Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Lembrem-se de que eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês se lembram do que as Escrituras dizem a respeito do profeta Elias se queixando a Deus contra Israel?
Senhor, o povo de Israel matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando me matar também. E então vocês estão lembrados de qual foi a resposta de Deus? Ele disse: Não, você não foi o único que sobrou. Eu tenho 7.000 outros além de você que ainda me amam e não se curvaram aos ídolos. Assim, hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse então, a graça não seria a verdadeira graça. Assim, a situação é esta: a maioria dos israelitas não encontrou a misericórdia divina e eles tanto buscavam. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos. É isso que as escrituras dizem. Então, Paulo está narrando aqui que sobre o fato de os judeus não terem acreditado em Jesus. Ele está dizendo: você acha então que Deus esqueceu esse povo? Você acha que Deus rejeitou eles de vez? Então você acha que Deus desistiu deles e nunca mais vai ter nada? Não, de jeito nenhum. Ele disse que Deus escolheu um povo pela graça dele, um remanescente, um grupo pequeno, um grupo que não se dobrou a Baal, vamos dizer assim, mas que continua amando o Senhor. Ele está dizendo que da mesma forma como é pela graça de Deus que ele escolheu um povo. Existem, queridos, a palavra declara que vai ter um povo, tem um povo, um remanescente dos judeus que Deus está salvando, que Deus escolheu, que Deus levantou e que Deus guarda. Esses continuam crendo. Ah, Natália, cadê eles? A Bíblia fala dos 144 mil judeus. 144 mil judeus que são escolhidos por Deus. A Bíblia fala que Deus os escolheu pela graça. Sabe, não foi pelas obras, não foi o que eles fizeram. Deus os escolheu como remanescente, como aqueles que acreditam e eles vão permanecer firmes, né, até o fim. A Natália, eles estão vivos agora? Eu não sei. A Bíblia fala que há este remanescente e que há estes 144 mil que não se dobrarão ou não se dobram aos ídolos e eles vão permanecer firmes, né? Não sei se agora, não sei se durante a tribulação, mas eles vão ficar e eles são escolhidos por Deus, tá bom? Esse assunto tem gente que diz: ah, eu sou o povo escolhido por Deus. Deus nos escolheu também, foi Ele que nos alcançou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que com a sua graça nos alcançou. Mas os 144 mil, eles são judeus, não são gentios como nós, eles são de lá, do povo de Israel. Tá bom? Então, tem esse povo lá. Aí ele continua argumentando. As escrituras dizem: mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, e nem olhos para ver, e nem ouvidos para ouvir. E o rei Davi tocou neste mesmo ponto quando afirmou que a mesa dele se transforma em laço e sua tranquilidade acaba em sofrimento. A luz de seus olhos se transforma em trevas, para que não vejam, façam com que percam completamente as forças. Pergunto mais uma vez: será que isso significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação se tornou acessível aos gentios para provocar ciúme a Israel. Agora, se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imaginem que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus, né? Então nós vamos ler até o 21. Como vocês sabem, Deus nomeou-me como um mensageiro especial para vocês, os gentios. Eu dou muita ênfase a isso porque sou apóstolo para os gentios, para que, se possível, eu faça com que eles desejem aquilo que vocês, os gentios, têm,
e desse modo possa salvar alguns deles. Se a rejeição deles trouxe reconciliação com o resto do mundo, o que será a sua aceitação senão vida entre os mortos? Se o primeiro grão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão santos. Ele está falando sobre o fato de que os judeus, que eram o povo escolhido, o povo de Deus, o povo da promessa, né, o povo da aliança, se eles rejeitaram Jesus e como consequência Jesus foi oferecido aos gentios, Jesus foi pregado para as nações gentias, né, vamos dizer assim, as nações que não eram judeus. Então ele diz: como de maior glória não será quando os judeus aceitarem o evangelho. Porque, queridos, mesmo depois da tribulação, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus estará sendo pregado aos gentios ou aos judeus. Então eles vão acreditar, eles vão crer, porque Deus não desistiu deles. Deus está tratando com eles de um modo diferente. Deus está agora alcançando um povo que era estranho, mas ele disse que está tentando, na verdade, provocar os ciúmes dos judeus. Como assim Deus está sendo pregado aos gentios? Como assim eles estão aceitando, Deus está aceitando eles? Deus também está aceitando nós que não éramos, que éramos distantes de Deus e éramos alheios às coisas de Deus. E eles estão observando isso, mas vai chegar o tempo em que o relógio, né, vai começar a contar e eles vão ouvir a mensagem e eles vão aceitar, e Deus vai aceitar também, vai fazer todas essas promessas que Deus fez para os judeus se cumprirão, né? Deus tem um amor pelo povo judeu, Deus tem um amor para com todos, mas especialmente para os judeus, porque o povo da promessa, o povo que ele tem um tratamento especial, um povo que ele dedica um tratamento mais, né, especial são os judeus. Mas isso ele vai fazer do modo dele. Não. Hoje nós estamos ouvindo ele está dizendo: se vocês foram salvos porque Israel rejeitou, imagina o que não vai acontecer com esse mundo inteiro quando Israel crê no Senhor. Quando Israel crê em Jesus como Salvador. Quando os judeus, né, principalmente os escolhidos, o remanescente, acreditar, ele disse: o que vai resultar para o mundo? Vida. Então nós cremos, a Bíblia fala desse tempo em que os judeus vão acreditar, eles vão crer, eles vão clamar, o Senhor vai vir e vai restaurar o mundo inteiro quando eles receberem e disserem: bendito o que vem no nome do Senhor. Sarado e curado em nome de Jesus. Então, ele continua dizendo assim: ele diz: é preciso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriarem por aí de terem sido postos nos lugares dos ramos que foram cortados. Lembrem-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte da árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Bem, vocês dirão: aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Aí ele diz: tomem cuidado. Lembrem-se de que aqueles ramos foram cortados por causa da sua incredulidade. E vocês estão ali pela fé. Não fiquem orgulhosos, sejam humildes e temam, pois se Deus não poupou os ramos naturais, ele tampouco poupará vocês, se vocês não acreditarem. Meu Deus do céu, isso gera ou não gera um temor, né, na gente? Gera sim. Sabe por quê? Porque ele está dizendo: se vocês, que eram oliveira brava, que eram ramos de fora da árvore, vocês não são raiz. Quem é raiz? O povo judeu. Eles é que era o povo da promessa. A Bíblia diz: Jesus veio para o que era seu.
e os seus não quiseram, então por causa que eles não quiseram, foi pregado para nós, os gentios. Ele disse, vocês não são raiz, vocês são ramos. Ele disse, se Deus não poupou aqueles que eram raiz, é, e o rejeitou, e na verdade tirou eles para poder enxertar vocês, o que mais vocês acham que ele não fará se vocês não acreditarem? Ele diz, e ele lembra uma coisa muito importante. Sabe por que que eles, que eram raiz, foram cortados e vocês foram enxertados no lugar? Porque eles não acreditaram, por causa da incredulidade deles. Então tenham muito cuidado, nada de vocês viverem orgulhosos, dizendo assim, olha, os judeus nem quiseram Jesus, e é por isso que agora Jesus é nosso, né? Nós somos de Cristo, nós somos o povo salvo e tal. Ele está dizendo, vocês sabem que o único requisito que faz vocês serem participantes de Cristo é o fato de vocês terem acreditado e de ele ter enxertado vocês. Muito bom. Oi, sejam todos bem-vindos. Oi, Dorinha, já estava com saudade de você. Carminha, seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom ter vocês aqui. Nosso devocional voltou ao nosso horário normal. 6 horas da manhã, né? O horário perfeito da gente ler a Bíblia. Só tem os passarinhos, né, cantando aqui. E começou, né? Tá já começando, daqui a pouco, lá no dia 20 e tanto, começa uma nova estação, aí já fica mais quente, a gente já consegue acordar bem mais cedo, o sol já amanhece assim, um dia tininho, né? Que eu digo que aqui em Bonfim o sol amanhece arregaçadão, bem quentão. E graças a Deus estamos aqui no nosso horário regular, no nosso horário normal. Então nós fomos aceitos na oliveira. A Bíblia não diz que Jesus ele é a videira e nós somos os ramos, mas nós estamos como ramos agora porque Jesus nos enxertou. Jesus nos enxertou nele. Eles não quiseram, os judeus, então sabe o que foi que Jesus fez? Pronto, então eu vou colocar um povo aqui, um povo que não era parte. Nós não éramos o povo escolhido, nós não éramos o povo da promessa e nós nem sabíamos nada sobre Deus. Nós estávamos distantes de Deus, alheios à vida de Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele veio nos alcançar. E quando eu e você acreditamos, ele nos enxertou. Sabe o que é enxertar, né? Enxertar é assim, você pega uma árvore, aí você dá um corte aqui, corta e pega o galho de outra árvore, outro galho, aí você enxerta aqui, né? E aí amarra, né? Amarra assim, passa uma fita e depois de esse galinho enxertado ele ficar lá, ele vai criando, né? Ele vai se alimentando dessa seiva da árvore, da videira, né? Da árvore que ele foi enxertado, e ele vai se alimentando e ele vai se tornando parecido com ele, e ele cresce ali, né, enxertado. Ele não era originalmente dali, mas ele foi enxertado. Então Paulo usa essa analogia do enxerto, né, das árvores. Eu lembro que a Embrapa, ela faz muito, eu trabalhei durante um período no distrito de irrigação, lá em Juazeiro, e a Embrapa tem um processo de enxerto de plantas frutíferas. Elas pegam um galho, né, aí de uma árvore, ele faz um corte. Lembra que Jesus foi ferido, lembra que Jesus sofreu um corte também para poder sermos inseridos. Então ele é a videira, e aí foi feito um corte, e aí enxertou a gente que era um povo estranho, que éramos alheios a Deus, mas Deus nos aceitou e fomos inseridos porque os judeus não quiseram. Aí ele está falando esse texto aqui. Vocês só estão aqui porque eles rejeitaram. Então não fiquem orgulhosos achando que vocês são alguma coisa, porque se Deus não poupou os que eram raiz, porque eles não acreditaram, significa que vocês, Deus pode muito bem, se você não der valor, digamos assim, né, aquilo que você recebeu, Deus pode muito bem retirar você para inserir os que são originalmente. E não é isso que ele está falando?
Paulo diz assim, olha, no entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados, e vocês, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Assim, agora vocês também participam da seiva da raiz da oliveira cultivada. É preciso, porém, que vocês tenham cuidado, tomem cuidado, para não se vangloriarem por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Lembrem-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte da árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Bem, vocês dirão, aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Tomem cuidado, lembrem-se de que aqueles ramos, os judeus, foram cortados por causa da sua incredulidade e vocês estão ali pela fé. Não fiquem orgulhosos, sejam humildes e temam. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, ele tampouco poupará vocês, se vocês não crerem. Então, irmãos, o que é que nós estamos aqui para fazer? Crer em Jesus. Amar Jesus, nos submeter a Jesus. Nós devemos adorar o Senhor Jesus, né? Aprender dele, conhecer mais dele. E tudo que nós devemos fazer do Senhor Jesus, pois ele é a árvore. Nós somos os ramos. Lembra que Jesus disse, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós só somos ramos e só conseguimos receber alguma coisa de Jesus se nós acreditarmos, permanecermos, se nós fizermos jus à justiça que nós recebemos. Porque fomos enxertados aqui porque eles rejeitaram. Mas se Deus rejeitou eles que eram raiz, quanto mais eles podem fazer o seguinte, eles não estão crendo, não? Tira eles e bota os originais, porque vai que eles começam a acreditar. Então, nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós somos cristãos, nós somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Então, ele começa a chamar a nossa atenção para crer. Creia, creia, viva, se submeta. Não seja orgulhoso, não fique criticando os judeus. Sabe, uma das coisas que eu quero orientar você, eu tenho isso no meu coração. Eu amo o povo judeu, tenho curiosidade por eles. Aqui Paulo, ele se derrama, né, de compaixão pelos judeus. Ele disse, gente, eu tenho tanta compaixão dos judeus, se dependesse de mim, se alguma coisa eu pudesse fazer, se eu sendo riscado do livro da vida e sendo amaldiçoado para sempre, pudesse salvar os judeus, eu faria. Porque, gente, ele fala, é o povo da promessa, ele é o povo que recebeu as primícias, Deus fez uma aliança com ele, os profetas, o próprio Jesus veio da linhagem deles, eles são o povo que era para ter tudo, mas eles não entenderam, né? Todo ramo que não der fruto será cortado. O pastor Adriano está lembrando desse versículo e é muito importante. Ele disse, não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós para que vocês vão e deem fruto, fruto que permanece. Então, nós só estamos aqui na videira verdadeira que é Jesus, se nós, para darmos fruto. Se nós não dermos fruto, o que vai acontecer? Vamos ser cortados. A Natália, o que significa isso? Eu não sei, só sei que é cortado. Não sei se é salvação que você vai perder. Eu não sei se é o fato de que Deus vai cortar da seiva para que você não tenha mais como se alimentar, sabe? Lá em Romanos tem um texto muito importante que ele diz assim: se a terra que bebe da chuva, ela bebe da chuva, a chuva cai naquela terra, e aquela terra só produz espinhos e abrolhos, perto está de ser amaldiçoada e ser lançada e ser queimada, né? Ser lançada fora, isso é perder mesmo a salvação. Agora, a terra que recebe a chuva e ela pega essa chuva e transforma isso e devolve para o agricultor, aquele que cultiva a terra, devolve alimento, plantas frutíferas, árvores que dão fruto, ele disse, essa terra ela está fazendo jus à chuva. Então, nós que estamos em Jesus precisamos dar bons frutos, precisamos dar os frutos dignos da justiça de Deus. Porque senão o que vai acontecer? Ele pode nos cortar para colocar o povo que era original, né? O povo raiz.
Os judeus. Na verdade, ele pode colocar qualquer pessoa que ele quiser, porque ele tem poder para isso, né? Amém? Oi, Vitorinha, seja muito bem-vinda. Então, nosso trabalho aqui é aprender a dar fruto dignos da justiça que nós recebemos. Natália, que justiça nós recebemos? Ele não fez justiça contra o pecado? Ele não tirou o pecado que era quem nos impedia de amarmos a Deus e de viver como cristãos, como filhos de Deus, de viver uma vida na alegria, no amor, na paz. Então, nós precisamos dar frutos da justiça. O Senhor, ele quer fruto. Ele veio e ele foi lá em Israel durante um tempão, ele enviou profetas, ele fez isso para quê? Para ver se encontrava fruto, mas ele não encontrou, ele encontrou um povo religioso, ele encontrou um povo que não tinha misericórdia uns dos outros. Então, queridos, hoje eu aprendo nesse devocional, eu recebo a palavra de Deus de que eu preciso dar frutos de justiça. Eu preciso dar fruto de uma vida no Espírito, porque eu tenho um Espírito de Deus. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter frutos iguais a Cristo. Eu tenho que dar frutos de bondade, de longanimidade, de paciência, de domínio próprio, do amor, alegria, né? Olha, crente tem que ser alegre, fruto do Espírito. É o Espírito em Cristo, ele tem que ser alegre. Alegre não é falta de problema, não é verdade? A alegria do cristão não é quando está tudo bem, não tem nenhum problema. A alegria do cristão é permanente porque Cristo está em nós. Então nós estamos nos alimentando dele. Nós não podemos viver uma vida amargurados, né? Cheios de amargura, cheio de ira. Não, o Senhor tem uma vida diferenciada para nós. Ele disse: vocês estão aí porque foram enxertados. Então, cuidado, vocês precisam dar fruto, porque vai que ele decida que vocês não acreditaram, não corresponderam e ele decida colocar outro no lugar. Amém? Então, olha só, gente, na meditação de hoje nós aprendemos que o Senhor Jesus nos aceitou, ele nos alcançou e inseriu a gente nele. Por pura bondade dele, por pura misericórdia dele, porque ele teve misericórdia de nós e porque ele decidiu fazer isso. Mas ele está dizendo aqui que nós precisamos corresponder com essa vida, com essa seiva que nós recebemos de Jesus e dar frutos da justiça. Porque se nós vacilarmos, ele disse, se vocês vacilarem, se vocês acharem, ai, que agora nós estamos em Cristo e porque os judeus não quiseram, agora nós, ele disse, se vocês se orgulharem disso e não acreditarem, não andarem dignos disso, vocês podem ser cortados. Então é uma advertência. Você consegue ver uma advertência? Eu pedi para você pegar o marcador, né? O marcador de texto. A gente vai lá nessa parte, inclusive uma parte que me chamou muita atenção, ele diz assim, ó, não andem, tomem muito cuidado no 20, tá vendo 20? Ó, tomem muito cuidado. Lembre-se de que aqueles ramos, eles foram cortados por causa da incredulidade deles, e vocês estão ali pela fé. Não fiquem orgulhosos, sejam humildes e temam. Lembra, o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria? Então, temam. Obedeçam a Deus, sejam diligentes, pois se Deus não poupou os ramos naturais, ele tampouco poupará vocês. E amanhã a gente vai continuar a leitura, né? E vamos começar a perceber o tamanho da bondade de Deus. O tamanho da bondade de Deus. Então, ó, o que nós precisamos crer, tem um mandamento aqui, creia em Deus. Mandamento para obedecer, sim, creiam em Jesus, obedeçam a Ele, deem fruto digno da justiça, né? Ó, Ele nos aceitou porque Ele precisa de frutos, exatamente. Ele precisa de fruto, Ele precisa mostrar. A Bíblia diz que no mundo vindouro, nas eras vindouras, Ele vai apontar a gente, os gentios salvos, como prova da bondade dele. Ele vai dizer, ó, tá vendo esse povo aí?
Esse povo aí não me conhecia, eles estavam distantes de mim, eles estavam alheios da vida de Deus, mas eu fui lá e salvei eles. Isso prova a bondade de Deus. Quando ele nos aceitou, quando nós éramos estranhos, perdidos, pecadores. Então agora nós precisamos dar fruto. Estamos em Cristo? Estamos. Somos salvos? Somos. Então agora eu quero ver os frutos. Sabe, queridos, o que prova a natureza daquela árvore são os frutos. Se nós somos crentes e os frutos que se encontram em nós são amargura, tristeza, murmuração, incredulidade, ei, tá errado. Porque nós fomos salvos para dar frutos, frutos da justiça e frutos que permanecem. Porque as outras pessoas precisam se alimentar de nós, se alimentar do fruto que nós possamos dar em Cristo. Porque, querido, se nós não dermos fruto, seremos cortados. Ele não mede as palavras, não é, sabe, mimizento, ele não é politicamente correto. Ai, não vou falar isso para o povo não ficar irritado. Não, ele é claro, Deus é claro. Se não dermos fruto, seremos cortados. Então, o fruto de misericórdia, de compaixão, de serviço. Querido, serviço. Ó, você quer ver uma área? Servir na igreja. Crente que não quer servir, crente que não quer servir os outros irmãos, crente que não quer andar de acordo com a vontade de Deus, isso é muito perigoso. Né? Paulo está advertindo aqui no versículo 20 e 21. Tomem cuidado. Lembrem-se de que aqueles ramos foram cortados porque vocês creram, né? Eles foram incrédulos, aí foram cortados. E vocês foram enxertados porque creram. Mas vocês foram enxertados para dar fruto. Ele quer fruto, ele quer uma colheita. Lembra que ele quer uma colheita? Ele vem colher os frutos, ele vai ver a terra cheia de gente que ama a Deus, de gente que obedece, de gente que perdoa, de gente que serve, de gente que anda alegre, de gente que... Então é isso que Jesus quer. Ele vem buscar os frutos. E nós precisamos emitir esses frutos, precisamos dar os frutos, porque os frutos devem permanecer. Não é uma vez eu fui uma pessoa assim e agora eu sou diferente, não. Porque eu deixei de ser besta. Não, os frutos devem permanecer. Então, o nosso terceiro passo é isso. Vamos aplicar. Como é que eu faço para dar fruto? Andando no Espírito. Só temos como dar frutos da justiça se andarmos no Espírito. Na carne não tem como. Então, qual é a aplicação? A palavra está nos direcionando a viver uma vida de resultados santos, né? Resultados de acordo da justiça. Uma vez que Jesus, então eu tenho que dar fruto como Jesus. E qual é a memorização? O meu é o 20 e o 21. O meu é os versículos da memorização de hoje, é o 20 e 21, dizendo tenham cuidado, porque vocês só estão aí porque eles foram incrédulos e vocês estão aí pela fé. Então tenham cuidado de não se desviar disso, de não viver de qualquer forma, de não deixar de dar fruto. Então eu encerro essa leitura devocional de hoje, do dia 12 de agosto, com essa advertência. Cristão, você que está em Cristo, preste muita atenção e comece a observar os seus frutos. Se nós estamos aqui para avaliarmos a nossa própria vida, né? Toda vez que a gente vai ceiar, a gente diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua própria vida. Eu estou dando fruto? Qual é o balizador? Gálatas 5, 22, Gálatas 5, 22 e 23, que vai falar dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, aquilo é você mesmo que avalia. E uma vez que você não viu, você se arrepende, né, da vida que você estava levando, faz uma aliança com o Senhor, chama Ele para te ajudar, permanece nele, começa a ler Bíblia, começa a frequentar a igreja, começa a ter comunhão com os irmãos, ama as pessoas, os irmãos, ame gente sem regra e comece a dar fruto que permanece. O Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus estão aqui para nos ajudar, para que possamos dar muito fruto para a glória de Deus.
para a glória de Deus, porque Deus vai ser glorificado quando eu e você damos muito fruto. Amém? Então eu vou aqui, ó, já marcar. Quando eu salvar o vídeo, quero pedir a você para ir lá e comentar. Comenta, porque quando você comenta, sabe o que é que o Instagram faz? Os algoritmos, eles entregam para outras pessoas. Os primeiros 20 minutos são muito importantes. Então, aqui eu tô vendo 5 pessoas. Eu quero convidar você que tá aqui agora acompanhando. E lá, daqui a pouco que eu vou salvar o vídeo, eu vou clicar, terminar a live, vou salvar e vou deixar salvo lá. Quando você vai lá e comenta, diz o que mais marcou, qual foi o versículo que mais chamou a atenção, o que você aprendeu, isso vai tornar um movimento muito interessante e o Instagram vai mandar para outras pessoas que não conhecem, que estão aqui na região do Senhor do Bonfim. Ele tem como fazer isso. Então vai lá. Quero pedir a você para ir lá, tá bom? Dorinha, Beth, Geu, Fê, todos vocês que estão aqui. Eu quero pedir para vocês irem lá e comentar no vídeo, tá bom? Conteúdo maravilhoso, a gente foi ricamente abençoado. Eu já marquei aqui aquilo que o Espírito Santo está falando comigo, a aplicação do que eu tenho que fazer. E agora nós vamos lá e vamos praticar esta palavra. Vou orar. Vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar a encontrar formas de aplicar? Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, porque esta é a tua palavra, Senhor. Ela é eterna, ela é âncora para a nossa alma. Nós nos agarramos a ela, nós confiamos nela. E nós declaramos que nós vamos viver o que ela pede que nós venhamos a viver. Pai amado, nós te pedimos, ajude-nos pelo poder do Espírito Santo a vivermos a sua palavra, a praticarmos e aplicarmos nas áreas da nossa vida que mais precisa. Cada um de nós aqui vai em uma área aplicar essa palavra e nós seremos como luzes reluzentes nessa terra. Para a glória de Deus, nós vamos viver a palavra, nós vamos viver Cristo, nós vamos dar frutos da justiça, nós vamos refletir Jesus em tudo que nós formos fazer. No nome de Jesus, nós te pedimos ajuda para aplicar. Em nome de Jesus. Amém. Já te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Então agora vamos lá, agora é comigo e com você. Aplica aquilo que você mais precisa, tá bom? Obrigada, viu, Beth? Obrigada por você ir lá e comentar. Gente, ó, beijo no coração de vocês, eu vejo vocês amanhã. E agora nós nos encontramos lá nos comentários, viu? Agradeço pela companhia e pela colaboração de todos vocês. Tchau, tchau. Gratidão, Vitória. Eu também digo obrigada por tudo, viu? Vamos lá comentar. A gente se vê amanhã. Tchau, gente.